Olá pessoal, eu sou a Ana Rita e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago algo assim diferente que nunca trouxe aqui no canal. E porquê? Porque já há alguns meses que eu dou explicações de português a uma menina do 9º ano. E quando estávamos a estudar Gil Vicente com o Alto da Barca do Inferno e agora com os Lusíadas, constantemente temos conversas em que eu lhe digo: olha, podias ver aquela série ou aquele filme para entender melhor esta mitologia ou entender melhor estas personagens históricas. Então hoje eu decidi trazer-vos 3 filmes e 3 séries de época. E eu quero já salientar que eu sei perfeitamente que não são séries nem filmes históricos, ou seja, muitas das coisas são ficção ou reinterpretações. Mas em todo caso eu acho que cada uma delas nos consegue dar bons contextos históricos e dar-nos a perceber mais ou menos como é que tudo se passou ou como é que eram aquelas realidades. E então, assim, para começar em grande, vamos começar com os filmes e o meu preferido, que é Alexandre o Grande. Este filme acho que já é de 2008 e então conta a história de Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, que foi só uma das figuras mais impressionantes da história. Neste filme a história é então contada por Ptolomeu, que era assim um amigalhaço de guerra do Alexandre. E por acaso diz-se que Ptolomeu terá mesmo escrito uma biografia sobre Alexandre o Grande que depois ardeu com o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Acompanhamos assim a vida deste conquistador desde a infância, marcado também por muitas desavenças entre o seu pai, Filipe II, e a sua mãe, que era assim toda esotérica, Olímpia, até à fase adulta onde ele já era o senhor de todo o mundo conhecido na época. Algumas críticas a este filme prendem-se com o facto de ele não nos mostrar muito este intermédio. Nós vemos o Alexandre criança e depois o Alexandre já conquistador, já a conquistar o Império de Dário. Mas em todo o caso é um filme que tem uma versão longa e uma versão curta, e mesmo na curta mostra-nos muitas das façanhas e das peripécias e de guerras e batalhas e conquistas desta personagem. Foi talvez um dos primeiros filmes a ter a personagem principal não hetero. Supostamente Alexandre o Grande teria sido bissexual, apesar de neste filme o apresentarem um pouco como homossexual, mas isso já é a magia de Hollywood. E aqui chegamos assim ao real motivo deste ser um dos meus filmes preferidos, que é a personagem de Hephaestion. É a minha personagem preferida desde logo porque é interpretada por Jared Leto, e na altura quando eu descobri este filme eu já era louquicha pelo Jared, pelos 30 Seconds to Mars, por isso tudo isso impulsionou. Mas em todo o caso eu também gostei porque é um personagem que traz bastante sensibilidade ao filme, tem assim algumas tiradas que eu gostei mesmo muito e guardei durante anos. Eu vou até tentar colocar aqui uma para vocês verem, muito linda. É uma que eles estão na varanda e o Hephaestion tipo faz assim uma declaração bué poética. Pois tu vês. You're everything I care for. You're everything I care for. And by the sweet breath of Aphrodite, I'm so jealous of losing you to this world you want so badly. O filme tem realmente alguns defeitos a serem apontados, como por exemplo a atuação do Colin Farrell como o Alexandre, que nos mostra assim um conquistador não tão aguerrido para a batalha, mas com uma determinada sensibilidade. Mas eu por acaso até gostei disso, porque mostra-nos o lado humano da personagem. Em todo caso, se calhar assim, a maior característica negativa que eu poderei apontar é que o filme está talvez mais direcionado para quem já tem um determinado conhecimento histórico sobre Alexandre o Grande. Mas para quem não tem, também é muito interessante para começar a ter, e então eu recomendo muito este filme. Como segundo filme eu trago então O Homem da Máscara de Ferro. Este filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio, passa-se em 1660, numa altura em que a França passava fome. A esta altura, os 3 conhecidos mosqueteiros, Porthos, Athos e Aramis, se bem que isto em França deve ser Porthos, Aramis, Athos, já estão como que reformados, são agora figuras lendárias, juntamente com D'Artagnan, que é
o único que continua ao serviço do novo rei. Então, no momento em que começa o filme, temos o Aramis como padre, o Athos a viver das memórias do passado, da grandeza, da fama entre as mulheres, e o Porthos a viver uma vida calma juntamente com o seu filho. Luís XIII, que foi o rei que estes mosqueteiros defenderam, faleceu e sucedeu-lhe o arrogante filho Luís XIV. Por outro lado, na Bastilha estava há quase uma década um prisioneiro encarcerado com uma máscara de ferro. E então, estando o povo a morrer à fome, sendo o rei execrável e os mosqueteiros terem assim um conhecimento de quem poderia ser este prisioneiro misterioso, decidiram libertá-lo e ver quem é que estava por debaixo da máscara. Este prisioneiro era então muito semelhante, digamos, gêmeo, do Luís XIV, mas em contrapartida era bondoso, humilde, tudo de bom. Então, o plano que agora faz desenrolar a trama é os mosqueteiros a tentarem trocar os dois de lugar, trocar o rei, para então terem novamente um rei digno para a França. Claro que todo este filme é baseado numa lenda, mas numa lenda que existe mesmo. Este prisioneiro é lendário, mas mesmo assim acaba por ser muito interessante para nós também percebermos a dinâmica dos famosos mosqueteiros, da Casa Real e tudo mais. Como terceiro e último filme, eu venho falar-vos de Duas Irmãs, um Rei, que na verdade é um título muito manhoso, mas cá em Portugal foi assim. Na verdade o título é The Other Boleyn Girl, que quer dizer a outra rapariga bolena. Este filme conta nem mais nem menos todas as artimanhas de Henrique VIII de Inglaterra para finalmente conseguir um herdeiro homem, que nunca conseguiu. E então nós aqui vemos-lo a desprezar a sua esposa Catarina de Aragão, vemos-lo envolver-se então com a primeira irmã bolena, Maria Bolena, e depois com a astuta Ana Bolena, que teve um fim assim não muito agradável. No meio disto tudo, Henrique VIII ainda andou ali com uma treta com o próprio Papa, abraçou de certo modo a Igreja Anglicana. Criou-a não, porque a Igreja Anglicana foi criada no século II, meu menino. Depois aí vais estudar. Pensas que és mais perto? Não, agora não consigo! Cheira! Interpretando estas duas irmãs principais, temos então a Scarlett Johansson como Maria Bolena e temos a Natalie Portman como Ana Bolena. Passando então para as séries, a primeira que vos trago é Versalhes. Voltamos novamente a falar de Luís XIV, mas desta vez para nos contar toda a jornada deste grande império que foi um dos maiores e mais marcantes de toda a Europa. Para além de nos mostrar todos os bastidores então desta ascensão, desta potência, temos ainda a oportunidade de conhecer de perto os cenários, os figurinos típicos e também, claro, os escândalos ali no interior de Versalhes. E eram muitos. Durante as 3 temporadas vemos também a construção da própria Versalhes a fluir, o que também é muito interessante. Tem personagens muito carismáticas, pessoalmente a minha preferida é o irmão de Luís XIV, Filipe, acho eu. A certa altura também temos um episódio em que nos fala então de um homem, um prisioneiro com uma máscara de ferro. Mas a personagem de quem eu realmente vos quero falar aparece na 3ª temporada e tem como atriz a nossa Benedita Pereira, que, se eu me lembro bem, foi a Versalhes porque era uma das possíveis pretendentes para o filho de Luís XIV. A segunda série que vos trago é uma série que eu acho que nem é muito conhecida, é uma série alemã e chama-se Barbarians, que no caso significa bárbaros, que era como os romanos chamavam aos povos da Germânia. Uns simpáticos estes romanos. E eu nunca vi uma publicidade a esta série, mas conhecia através do meu namorado e realmente aquilo captou-me desde o início. Fala-nos então de um povo germânico específico que basicamente foi conquistado pelos romanos no seu grande império, e nós sabemos que o jeito de governo dos romanos para estes povos era ao estilo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E então, apresentando-nos mais ou menos 3 personagens principais muito diferentes, esta série fala-nos não só dos conflitos entre os povos bárbaros e os romanos, mas também nos introduz no funcionamento dos clãs, na mitologia nórdica. E um aspecto que eu achei muito interessante foi que cada um fala a sua língua. Ou seja, no caso, os romanos falam o latim na série e os povos bárbaros falam a sua língua e os seus dialetos. Depois, dentro então daquelas personagens principais que eu falei, há uma que vai ter escolhas difíceis a fazer e isso é realmente a parte mais cativante que eu achei na série, por isso eu aconselho muito.
quem gostou e conhece de uma série chamada Spartacus, que eu também vi e aconselho, vai gostar bastante desta. Por fim, eu não poderia trazer este quadro aqui para o canal sem começar com a série The Crown. E eu confesso que eu não fui logo uma fã desta série. Aliás, eu não comecei a ver quando a série realmente apareceu, demorei um tempo, depois vi mais ou menos até ao meio da segunda temporada, aquilo começou-me a dar uma seca descomunal. Mas depois, como o meu irmão era aficionado por esta série, ele lá me convenceu e eu voltei a ver. E adorei. Quem é que não gosta assim de um belo mexerico da alta sociedade para nós realmente pensarmos que sabemos o que é que se passou? E eu creio que esta série não precisa de muitas explicações. Se vocês não a viram, muito provavelmente já ouviram falar sobre ela. Mas então, basicamente, esta série fala da família real britânica desde a renúncia do rei Edward, depois o pai da Elizabeth II foi rei, depois ela foi rainha e então agora na quarta temporada já tivemos ali a questãozinha da Diana e do Charles. E claro que esta série tem uma boa dose de ficção, mas como eu disse no início, esta série dá-nos uma boa visão do contexto desta casa real tão importante ainda nos dias de hoje na Europa. Em princípio ainda teremos mais 2 temporadas e chegará pelo menos à história do William e da Kate. Em princípio não terá o Harry e a Meghan, também é para não darmos esses protagonismos todos. Este vídeo já vai longo, por isso ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado das opções que eu vos dei e espero que, sobretudo, que tenham achado este tipo de vídeos interessantes. Se quiserem mais vídeos como este e até se tiverem sugestões assim para eu dar a toda a gente, é só deixarem aqui nos comentários ou então falarem comigo nas minhas redes sociais, que também vão estar aqui em baixo. Também gostava de saber se vocês já viram algum destes filmes ou alguma destas séries e vamos falar sobre isso porque sabem que eu adoro essa parte de partilharmos ideias. Subscrevam ao canal, metam um gosto porque ajuda bastante o canal a crescer, divulguem o canal com os vossos amigos e amigas. Por hoje é tudo, já sabem, muitos beijinhos e tchau!